Obrigada, Rê. Obrigada, Comunicatea, por mais um convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre comunicação alternativa. E hoje, então, esse tema que eu acho importante, né, a gente falar a respeito e também, de repente, ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas e desfazer algumas confusões que eventualmente acabam acontecendo na prática clínica, na hora de colocar as coisas em prática, né? Então, eu vou compartilhar com vocês uma sequência de slides. Então, vamos lá. Como o título é Modelagem versus ensino direcionado para alcançar a competência comunicativa, eu vou começar pelo fim. Hoje eu vou começar diferente. Eu vou começar falando sobre o que é competência comunicativa. Alcançar a competência comunicativa significa o quê? O que a gente quer alcançar? O que significa ser competente, vamos dizer assim, do ponto de vista da comunicação? Então, ó, a competência comunicativa é uma das grandes máximas da comunicação alternativa, que foi descrita pela primeira vez pela fonoaudióloga Janice Light em 1989. Naquela época, vários mitos caíram por terra, sabe? Acreditava-se em várias teorias, como, por exemplo, a criança tinha que reconhecer a imagem e associar a imagem com o significado pela sua transparência, ou seja, a imagem, o símbolo, tinha que ser muito, muito próximo daquilo que ele representava. Então, tinha várias teorias acerca da comunicação alternativa que caem por terra aí no final da década de 80, então em 89, e é nessa época que começa a se falar sobre modelagem, né? Quem fala sobre modelagem pela primeira vez nessa época não é a Janice Light, é uma outra autora chamada Carol Gussens, mas é no mesmo ano. Então, acho que assim, para os sistemas robustos de comunicação, 1989 é um ano marco, assim, né? E aí a Janice Light vem com a definição de competência comunicativa, dizendo que é um estado de ser funcionalmente adequado na comunicação diária. Então, para eu ter essa competência, eu tenho que diariamente me comunicar de modo adequado e funcional, de ter conhecimento, julgamento e habilidade suficiente para eu me comunicar efetivamente na minha vida diária, no meu dia a dia. Então, competência comunicativa tem a ver com o fato de eu resolver os meus desafios de comunicação no meu cotidiano. Essa competência comunicativa, para eu atingir, eu tenho que ser eficiente em 4 domínios. O domínio ou a competência estratégica, né? Então, quando a gente fala de estratégia, a gente fala da habilidade daquele indivíduo superar os desafios da comunicação, não usando um comportamento muitas vezes nomeado como inadequado ou interferente, né? Mas usando o seu sistema de comunicação alternativo. Então, o indivíduo entender que ao invés de, eventualmente, ele morder a mão para mostrar que está bravo ou para expressar a sua irritação, ele pode usar o sistema de comunicação para demonstrar isso. Então, competência estratégica está relacionada a isso. Está relacionada a isso. Uma outra competência, um outro domínio que está dentro da competência comunicativa é a linguística, que é a habilidade de compreensão e de expressão daquele indivíduo. Então, ó, dentro de competência comunicativa, eu tenho que ter habilidades receptivas de compreensão e de expressão, ou potenciais para isso, né? E eu tenho que ter estratégias, entender como símbolos podem ser usados como estratégia para eu me fazer entender e para eu entender o outro. Aí um terceiro domínio, uma terceira competência para eu ser eficaz aí na hora de trocar com o mundo é a competência operacional.
Então, a competência operacional está relacionada à habilidade do indivíduo em operar o seu sistema de comunicação alternativa. Então, se é uma criança que consegue tocar um iPad ou um livro de papel com a própria mão, ele tem que desenvolver uma habilidade, né? A habilidade de fazer um dedinho indicador e colocar a mãozinha lá. Mas eu tenho outros usuários de comunicação alternativa que precisam de uma competência operacional um pouquinho diferente que essa, porque, por exemplo, uma paralisia cerebral nível 5 de comprometimento, ele não vai conseguir fazer o dedinho de apontar e mostrar um símbolo, ele vai precisar responder a uma varredura do outro, por exemplo. Então, é uma outra competência operacional que ele precisa desenvolver. E aí, uma quarta competência, um quarto domínio dentro da competência comunicativa é o domínio social, né? A pessoa entender que ela pode trocar com o outro em vários ambientes e com várias pessoas. Não é o uso da comunicação alternativa com o terapeuta ou com um familiar ou com a AT, não, é o uso socialmente falando. Então, notem, para eu conseguir me expressar, que é o que a gente estava aqui nesse primeiro slide, funcionalmente, de modo efetivo, adequado na minha vida diária, eu tenho que desenvolver esses quatro domínios, essas quatro competências. E aí, gente, é muito importante a gente entender que uma competência não é pré-requisito para outra. Então, eu não preciso de uma criança sabendo apontar com o seu dedinho para um recurso para daí eu oferecer o sistema de comunicação alternativa. O apontar vai vir junto, vai se desenvolver junto ou um pouco depois, não tem problema. Mas o que eu posso pensar é fazer um paralelo com o desenvolvimento de linguagem. Típico, né? Então, uma criança que está sendo exposta à fala dos outros, ela está tendo estímulo o quê? Da competência linguística, da competência social. Linguística por quê? Porque a partir do momento que eu estou ouvindo alguém falar, eu estou tendo oportunidade de compreender o que está sendo dito. Social por quê? Porque eu estou observando que em todo lugar que eu vou, as pessoas se comunicam através da fala. Só que até um ano e meio de vida, eu não tenho competência operacional para operar os meus órgãos fonoarticulatórios. Portanto, eu não falo. E as pessoas não ficam esperando eu ter competência para operar meus órgãos fonoarticulatórios para começar a falar comigo. Elas já estão falando comigo. Então, o sistema de comunicação alternativa, eu não vou oferecer um trabalho de competências de uma forma segregada. Eu costumo falar que a gente tem que olhar para as quatro competências como se fossem pistas de uma rodovia. As quatro pistas, elas andam ao mesmo tempo. Eu tenho que percorrer essas quatro pistas ao mesmo tempo, dando estímulo. E como é que eu faço isso? Pois bem, eu faço isso com a estratégia da modelagem. Então, eu não preciso esperar uma criança ter um comportamento socialmente aceito para usar a comunicação alternativa, ou ter um comportamento de estudante, ou saber apontar. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou falando que uma competência é pré-requisito para outra, e não é. Elas se desenvolvem simultaneamente. Então, a modelagem é a estratégia ouro, é a principal estratégia para ensinar as crianças e os adultos a usarem comunicação alternativa, né? Então, modelagem, modelação, estimulação de linguagem auxiliada, a gente não tem um nome padronizado nem no Brasil, nem fora do Brasil ainda. São vários os nomes para isso. Eu vou adotar aqui o nome modelagem porque é o que eu estou mais acostumada. O modelar significa falar e usar mais uma modalidade comunicativa que inclua a modalidade que a criança consegue usar, ou que o usuário consegue usar. Então, modelar significa falar e apoiar a minha fala nos pictogramas.
enquanto eu falo, enquanto eu falo. Então, aqui a gente está falando do trabalho da competência linguística do ponto de vista receptivo. Eu estou dando modelos e eu estou estimulando essa compreensão a partir dos pictogramas. Então, como que uma criança aprende falar para se comunicar? Se ela não tiver uma necessidade complexa de comunicação, ela recebe modelo. Deixa eu pegar aqui, ó. Ela recebe modelo aqui, crescer um pouquinho, ela continua recebendo modelo. Por quê? Porque os interlocutores próximos, pai, mãe, cuidadores, falam, vai recebendo modelo aqui, e aí para o resto da sua vida. É assim que a gente tem que olhar para o desenvolvimento de linguagem pautado pela comunicação alternativa. A gente tem que se basear no desenvolvimento de fala, no desenvolvimento considerado típico, para entender que se essa fala, essa estimulação de fala, ela acontece quando está brincando, quando está lendo um livro, quando está comendo, enfim, quando está numa roda de conversa, é essa mesma estrutura que eu tenho que proporcionar para uma pessoa que está aprendendo linguagem auxiliada pelos símbolos. Ou seja, para uma pessoa que eu quero que use símbolos para se comunicar neste momento, ela precisa ter modelos de como usar o símbolo. Então, como que eu vou aprender a usar CA para me comunicar? Recebendo o modelo em todas essas fases do meu desenvolvimento e além. Então, nesses ambientes, nesses contextos, a interação ela vai ser apoiada pelos recursos de comunicação. Eu falo que o profissional fonoaudiólogo, eu vi que tem muitos fonoaudiólogos inscritos, né? O profissional fonoaudiólogo que sabe fazer estimulação de linguagem não tem dificuldade para começar a trabalhar com CA. Por quê? Porque é fazer o que a gente já faz, só que adicionar os símbolos nessa estimulação. E a linguagem, ela não é estimulada só na situação estruturada, muito pelo contrário, ela é muito melhor e mais estimulada em situações naturais, em situações do dia a dia. O que acontece com a fala? A fala, ela está disponível naturalmente, mesmo que você não esteja estimulando aquela criança a falar. Ela recebe modelos porque ela escuta fala, né? E vê pessoas falando na TV, no mercado, na rua, na farmácia, em vários lugares. Com a comunicação alternativa, esses modelos não estão disponíveis em todo lugar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tornar a comunicação alternativa disponível. Uma estratégia interessante é olhar para um ambiente e pensar. Eu peguei essa ideia da Emily Hurd, né, de 2020, olhar para o ambiente e pensar, neste ambiente, quais são as palavras que a gente mais usa para se comunicar? São esses os símbolos que têm que estar disponíveis naquele ambiente. Então, eu vou para o banheiro e vejo que no banheiro, aqui nessa situação de banho, o que eu mais falo é ligar, entrar, sair. Opa, repeti uma aqui: desligar, sujo, quente, sabonete, shampoo, toalha. São esses pictogramas que eu tenho que selecionar para este ambiente. E eu posso deixar lá no ambiente para que eu não perca oportunidades de comunicação. Porque às vezes, na correria do dia a dia, a gente está com um sistema de comunicação na sala. Quando eu fui para o quarto, eu deixei o sistema na sala e aí eu estou sem o sistema para me comunicar. Então, assim como a fala está disponível em todos os lugares que as pessoas circulam, né? Tornar a comunicação alternativa disponível é fundamental para que a gente não perca oportunidade de comunicar. Só que aí existem algumas pessoas que precisam
do chamado ensino direcionado. Para algumas pessoas, a modelagem sozinha, ela não é suficiente, é preciso algo mais. Então, fica muito claro para a gente que a modelagem é o nosso carro-chefe e que para algumas pessoas ela é o suficiente para que essas pessoas comecem a usar a comunicação alternativa. Entretanto, existe um grupo de pessoas que vão se beneficiar da modelagem, óbvio, porque ela é a estratégia principal, mas precisam também de um ensino direcionado. Pessoas que têm dificuldade de aprender a se comunicar a partir dos modelos cotidianos de fala. Então, as pessoas que têm dificuldade de compreensão, dificuldade de processamento auditivo da informação, e isso está muito relacionado à alteração sensorial de um modo geral, né? Alterações de planejamento e ou execução que dificultam a produção de fala, dificuldades relacionadas à interação social em geral. Eu interajo com o outro, mas eu interajo de um jeito que socialmente não é adequado. Essas pessoas, então, podem precisar de uma associação entre a modelagem e o ensino direcionado. Por que que elas se beneficiam? As pessoas que têm dificuldade de compreensão, que têm um processamento auditivo da informação ouvida mais lento ou mais difícil, elas se beneficiam de imagens, porque as imagens permanecem mais tempo. As pessoas que têm alteração de planejamento, de execução, que têm dificuldade na produção de fala, elas provavelmente vão precisar aí de uma adaptação do recurso. Às vezes a gente precisa mudar o tamanho da grade, colocar um contraste diferente, né? Colocar algumas janelas ali no recurso. Ou às vezes a gente precisa lançar mão do que a gente chama de hierarquia de dicas, que são dicas que ajudam essas pessoas planejarem melhor o que elas querem dizer e realmente dizer o que elas estão pensando. Então, aqui, quando a gente fala de ensino direcionado, a gente está trabalhando de uma forma mais profunda uma ou outra competência, a depender da dificuldade específica daquele indivíduo. Né? Pode ser que eu tenha uma criança que tenha uma ótima compreensão, mas do ponto de vista da competência operacional, ela precisa de uma ajuda específica, ou porque ela fica batendo no recurso, clicando 1 milhão de vezes ao invés de apontar um símbolo só, ou porque ela vai bater e esbarra em outro símbolo, enfim, ela vai precisar de um trabalho mais específico e direcionado aonde? Na competência operacional. Então, estratégias para trabalhar essa competência que vão ser olhadas mais de perto, olhadas com lupa, né? Eu posso ter dificuldades relacionadas à interação social, e aí é a hora da gente mostrar para aquele indivíduo como ele pode lançar mão de estratégias de competência social? E muitas vezes a gente sabota algumas situações para favorecer o uso dos símbolos naquelas situações. Eu coloquei aqui essa fala que é muito importante, né? A intervenção da comunicação alternativa, ela deve ser integrada a estratégias de estimulação de linguagem. Então, gente, não é um momento em que agora eu vou trabalhar a comunicação alternativa. Não. Comunicação alternativa, ela se dissolve junto com a estimulação de linguagem, né? Isso acaba acontecendo no dia a dia, mas para alguns casos eu vou precisar de abordagens instrucionais planejadas e implementadas sistematicamente. Então, eu vou precisar identificar metas que sejam capazes daquele indivíduo atingir naquele momento. Eu vou precisar delinear procedimentos instrucionais para eu alcançar aquelas metas. Eu vou precisar implementar isso de forma consistente e eu vou precisar avaliar a eficácia disso. E, de novo, eu não estou falando de ensino direcionado junto com a estimulação de linguagem auxiliada como nada novo. Ó. Esse texto é de 1999.
Nesse sentido, então, eu coloco aqui um resumo, né? Coloco em tópicos o que a gente viu anteriormente. Então, estou modelando para o indivíduo, modelagem é o nosso carro-chefe, ok. Só que esse indivíduo tem uma dificuldade de compreensão muito significativa, então eu já sei que eu vou precisar de um ensino direcionado para ele. Eu não preciso esperar 2, 3 anos, ele não aprendeu nada para eu começar com o ensino direcionado. Porque eu já sei que quem tem dificuldade de compreensão e quem tem alteração sensorial, que quem tem alteração da competência operacional, de operar o próprio recurso, para quem tem dificuldade de interação, vai precisar de ensino direcionado. Se eu já sei isso desde 1999, eu começo com modelagem e daí a 3 meses, mais ou menos, eu começo com o meu ensino direcionado. E esses 3 meses eu estou falando da minha experiência, não estou falando de nenhum artigo. Por que eu costumo dizer 3 meses? Porque a minha experiência mostra que é o tempo que os parceiros de comunicação levam para começar a entender o funcionamento daquilo ali. E aí eles vão começar a usar na modelagem. A gente não pode correr o risco das pessoas acharem que o ensino direcionado é o que vai fazer a diferença. Não, ele é um plus, ele é um reforço aos esquemas de modelagem que a gente vai fazer em contexto natural. O ensino direcionado consiste em ter procedimentos delineados, usar dicas, ter consistência no uso disso e monitorar os ganhos de forma mais sistemática. Esse último tópico relacionado ao monitoramento diz respeito a eu ter muito claro qual é o vocabulário que eu vou ter como alvo para o meu ensino direcionado. Diz respeito a eu ter muito claro qual é a motivação do indivíduo. Eu ter muito claro quais são as estratégias, quais são as situações em que eu vou aplicar este ensino. Não adianta eu querer ensinar alguma coisa para alguém que está desregulado sensorialmente ou emocionalmente. Não adianta eu querer ensinar alguma coisa para alguém que está desmotivado. Então, isso é muito importante para eu monitorar, ter isso claro para eu monitorar e não atribuir eventuais insucessos a uma incapacidade do indivíduo. Eu sempre tenho que olhar. Eu escolhi um vocabulário que vai fazer diferença na vida dele? Ele está motivado? As situações e as estratégias, elas são efetivas para esse indivíduo? E como é que eu estou fazendo uso de dicas? Então, eu trouxe um exemplo disso que eu falei, né, de ensino direcionado. Por quê? Porque modelagem já tem um monte de coisas sendo ditas. Tem vídeos no YouTube, na nossa, né, na página do Comunicaté, e aí eu disse, eu preciso falar mais sobre o ensino direcionado. Então, vamos supor que você levantou lá qual é o seu desafio. O seu desafio é ensinar alguém a pedir ajuda diante da dificuldade para abrir um pacote de biscoito. Esse desafio ele só é válido se o indivíduo estiver motivado a comer o biscoito. Ele pode amar biscoito, mas neste momento ele está vendo o desenho da Peppa Pig e ele não quer pensar em biscoito algum. Então, essa estratégia não vai funcionar nesse momento, entende? Motivação é muito relacionado, reforço, motivação é muito relacionado ao momento. Não é uma coisa permanente. Então, o vocabulário escolhido neste exemplo que eu estou trazendo é ajuda, é o pictograma do ajuda. A motivação é comer o biscoito. Se ele acabou de comer um pacote de biscoito, ele não vai estar motivado para aprender a falar ajuda a abrir o pacote. Se o biscoito que está lá dentro não é um biscoito que ele gosta muito, ele não vai estar motivado. E aí, a situação e a estratégia, eu tenho que ter isso muito bem claro, né? Então,
eu vou oferecer o pote de biscoito ou o pacote de biscoito de uma forma que ele não consiga abrir sozinho. Ah, já aprendeu a abrir sozinho, muda de pote, enfim, coloca uma sabotagem nessa situação para que ele tenha que pedir ajuda. E aí a gente vai lançar mão de dicas para que ele peça. Então, eu vou entregar o pacote de biscoito fechado e ele vai ter alguma reação. A primeira coisa que eu tenho que fazer é esperar. Ops, desculpa. Isso é o mais difícil, é esperar. Porque a minha dica vai partir da reação dele. Ele pode bater o biscoito na mesa. Opa, essa foi a iniciativa que eu precisava para aproximar o recurso dele. Ele pode me devolver o biscoito com aquela carinha de não tá bom isso aqui. Essa é a deixa para aproximar o recurso. Então, qual é a deixa? Né? Ele olha para o biscoito e olha para mim. Opa, essa é a deixa. Então, a espera é para eu entender, para eu dar a vez para que ele tenha iniciativa comunicativa. E essa iniciativa vai ser de uma forma muito rudimentar, a forma que ele consegue. Aproximei o recurso, essa criança, esse usuário, não clicou em nada. Eu tenho que mostrar para ele qual é o problema que ele tem ali, porque às vezes a dificuldade de entender por que eu não consigo acessar o biscoito. E eu posso dizer, o pacote está fechado. Isso é uma outra dica. Se isso não ajudar, eu posso dizer, acho que você precisa de ajuda. Se isso não ajudar, eu posso dar uma dica mostrando qual é o símbolo que ele pode usar no recurso. E se isso não ajudar, eu vou usar a palavra para ele. E vou pensar numa próxima oportunidade. Essa é uma possibilidade só. Existem vários tipos de hierarquias de dicas, né? E a gente não vai usar sempre assim, receitinha de bolo. Eu trouxe um exemplo. O que eu quero dizer é que, para qualquer hierarquia de dicas que vocês forem usar, a espera é sempre a primeira. Depois que eu já modelei muito essa ajuda, porque a modelagem não é nosso carro-chefe, eu já modelei muito essa ajuda no recurso de comunicação da pessoa nesta situação do biscoito e em outras, né? Modelei, espera. Espera para ver a iniciativa. E aí vai vendo qual é a próxima dica necessária. É nisso que consiste um ensino direcionado, né? Eu não vou levantar um alvo apenas, eu vou ter vários alvos de comunicação que vão ajudar aquele indivíduo a resolver os desafios comunicativos mais frequentes da sua vida. Só que nada disso, decorar todas as hierarquias de dica, usarem brilhantemente, não vai ser suficiente se eu não tiver modelado e modelado. Então, notem, a modelagem é soberana. Alguns casos ela é soberana o suficiente. Para outros casos ela é soberana, mas ela precisa de um ensino direcionado junto, que são os casos de dificuldade de compreensão, alterações sensoriais mais significativas e dificuldade de interação. Esses casos, então, como eu já sei que isso existe, eu vou começar com o ensino direcionado, assim que a modelagem estiver rodando no maior número de lugares que essa pessoa frequente. Modelar não é fácil. Implementar a comunicação alternativa não é fácil. A gente precisa sonhar grande, trabalhar duro e ser resiliente, porque é um processo que dura vários anos. A linguagem, ela leva de 9 a 12 anos para se desenvolver no desenvolvimento da fala. Então, não dá para eu querer que uma pessoa que tem uma necessidade complexa de comunicação desenvolva uma comunicação funcional com seu recurso em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos.
né? Porque quem não tem necessidade complexa de comunicação leva mais tempo para desenvolver competência comunicativa. Era isso, gente. Eu tentei resumir. Esse tema aqui daria uns 5 dias de aula para passar o essencial para vocês em 30 minutos. É para dar aquele gostinho de que quero saber mais e quero aprender mais, né, Ale? A gente tem É. algumas perguntas que chegaram aqui pelo chat. A primeira foi da Ellen Gomes, que perguntou como agir quando o usuário pede para guardar sempre o sistema em diferentes contextos. Quais são as possibilidades para ele estar recusando o uso do sistema robusto personalizado e como estimular para ele ter interesse no sistema com seus parceiros? Então, sempre para eu tomar uma decisão, eu preciso entender o que está levando a este comportamento, né? Então, não tem como eu tomar uma decisão ou uma conduta se eu não entender o que está levando a isso. E aí tem sim algumas hipóteses, né? Que podem estar acontecendo. Então, o sistema de comunicação, ele de repente pode estar sendo usado apenas em situação de demanda, de trabalho. O sistema de comunicação pode ser que não tenha sido pareado ainda com atividades prazerosas do dia a dia. Então, se isso daqui é um trabalho, agora eu não quero, né? Enfim. Então, essa na minha opinião, é a causa mais frequente de recusa do uso do sistema. Assim, acho que quando a gente vai esmiuçar o que está acontecendo, é a mais frequente. Então, ou só usa na terapia, ou só usa na escola, ou só usa em situação de cumprir tarefa, né? Não estou dizendo que não é para usar nessa situação, mas antes o sistema precisa, a criança, o usuário precisa se vincular de maneira positiva com o recurso. Então ele precisa entender, nossa, que legal, isso daqui eu aperto e eu tenho reações positivas, eu tenho consequências positivas, né? Então isso sem dúvida nenhuma é fundamental. Outras questões podem estar acontecendo, né, se for um recurso de alta tecnologia, relacionados à parte sensorial, né? Então, eu já vi alguns casos de crianças que não suportavam o áudio, e se a gente baixou bastante o áudio, eles tiveram um uso mais, uma aceitação melhor, né? É, eu acho que uma das estratégias muito importantes, além de parear o uso do recurso com coisas boas para que esse usuário se vincule positivamente, é também a gente colocar alguns limites, né? Então, tudo bem, você não quer usar, mas eu quero, é meu recurso e eu vou usar aqui. Você pode brincar ali e ir fazendo uma aproximação meio sucessiva, né? No primeiro momento, se ele conseguir aceitar o recurso num canto da sala, já tá ótimo. Eu falo que é mais ou menos como comer uma comida que a gente não gosta. Se eu suportar o cheiro no dia que a minha mãe, por exemplo, eu odeio couve-flor, e para mim já é difícil suportar o cheiro da couve-flor o dia que a minha mãe cozinhava isso, eu era pequena. Então ficava a casa cheirando couve-flor e aí eu tive que suportar. E aí depois eu tinha que suportar o couve-flor na mesa, né? Que é o tablet um pouquinho mais perto, mas eu ainda não provei couve-flor. E depois eu tive que suportar os outros comendo couve-flor. E depois eu tive que suportar a couve-flor mais perto de mim, no meu prato, mas sem encostar no resto da minha comida. Entende? Então a gente pode ir fazendo uma aproximação do tablet até que o indivíduo permita que eu uso. Tudo bem, você não quer usar, mas eu vou usar, né? Mas às vezes eu já tive casos de ter que fazer bem gradual mesmo, assim, aceitar na sala, aceitar na mesa, aceitar no brinquedo, né? E fazendo essa aproximação. Mas sem dúvida tem que ver se todas as outras estratégias estão sendo bem utilizadas, né?
Outra pergunta foi da Ellen Lemos Maciel. Ela perguntou: e quando a criança clica por várias vezes a mesma palavra-alvo, como diminuir este comportamento? Isso pode acontecer no início da fase expressiva, do uso do recurso no modo expressivo, né? Ou seja, ele já passou por bastante modelagem e aí ele começa a clicar. Ele pode clicar várias vezes, porque isso pode ser comparado à fase do balbucio no desenvolvimento da fala. Eu estou aqui testando para ver que som que sai, conhecendo as palavras, explorando, e essa palavra é muito legal, então eu vou repetir várias vezes essa palavra e depois eu repito várias vezes outra palavra. Isso pode acontecer. E a gente tem que ir trabalhando com isso, né, de dizer, tudo bem, mas isso daqui eu vou deixar você explorar um pouquinho, mas agora a gente vai usar isso para conversar e ir tentando diminuir isso, mas sem impedir essa exploração, porque é um desenvolvimento da competência operacional, tá? Existem crianças que fazem isso como uma autoestimulação mesmo, por questões sensoriais. Então, eles ficam, muitas vezes, fica parecendo que está fazendo um rap ali no recurso. E aí, uma boa estratégia é lançar mão de alguns bloqueios dentro dos próprios tablets, né, para reduzir a repetição do toque, por exemplo, né, e dizer, nossa, tá muito difícil entender assim uma vez e solta. A gente tem que ver se isso não está relacionado ao sistema inibitório. Às vezes a criança vai porque ela não consegue parar, fazer um movimento e voltar, né? Então, tem estratégias dentro dos aplicativos e dos tablets, e tem estratégias comportamentais, como não validar, né, aquela comunicação e dizer, opa, peraí, vamos lá, ó, uma vez, volta, agora foi bem melhor, você disse tal coisa, e ir com estratégias ali, com manejo, ensinando a criança que é uma vez só. Engraçada essa pergunta, que logo que meu filho começou, que a gente começou a usar comunicação alternativa, sistema robusto com ele, ele também clicava e o que terminou nos ajudando era o que ele clicava mais, a gente começou a ler livros que tivesse aquela palavra, aquela para realmente acho que fazer aquela palavra fazer sentido e ok, esse aqui já foi, vamos para o próximo. E super ajudou, acho que é bem isso que você falou, essa exploração da palavra. É, Ah, tem uma outra pergunta que não tem o nome da pessoa, mas na modelagem se utiliza o sistema ah, comunicando, acredito que é o sistema de comunicação, ou é necessário mostrar, não, na modelagem se utiliza o sistema comunicando ou é necessário mostrar para a criança onde se está clicando? não, não é necessário mostrar onde se está clicando, é o clique. É o uso natural e funcional que vai gerar o aprendizado, né? Então, tudo bem que no começo, nós, parceiros de comunicação, a gente fica meio robótico na hora de usar o sistema, não é, né? Não tem essa fluência toda, mas a tendência é alcançar isso. Eu falo, eu mostro ou clico e continuo ali fazendo as atividades que, né, como se eu só estivesse falando. Só que ao invés de só falar, eu vou falar e mostrar o símbolo. Não, a modelar é muito mais do que dizer o que cada símbolo significa, né? Não precisa passar por isso, por essa etapa, né? Não é uma necessidade. Pode falar. Temos mais uma pergunta da Priscila. O que fazer quando o usuário ainda não aponta ou aponta aleatoriamente? Tá, quando o usuário ainda não aponta ou aponta aleatoriamente. Depende também das características sensoriais e motoras desse usuário, né? É, pode ser um dispráxico, por isso ele ainda não aponta, né? Uma pessoa que tem uma alteração é, do planejamento, mas pode ser também uma pessoa que tenha uma paralisia cerebral, ou pode ser uma pessoa que não entendeu que precisa apontar, né? Então, uma das melhores formas é usar a hierarquia de dicas para que ele entenda que ele precisa apontar.
né? A gente tem algumas questões muito polêmicas acerca das hierarquias de dicas, né? A gente tem uma linha que fala muito sobre planejamento motor e que considera como a última dica, vejam, a última, depois que a gente passou por várias possibilidades, a possibilidade da dica física. Existe uma outra corrente que é totalmente contra a dica física por várias questões, né? Por não considerar a iniciativa da criança, por não. Até por questões de invasão mesmo ali, né? Do corpo do outro e tal. Então, eu acho que dica física é um local que a gente tem que ser muito, muito, muito cauteloso, criterioso, e se for usar, são pouquíssimas as pessoas, eventualmente uma pessoa da família, enfim. Mas há essa possibilidade, com critério, com cautela e bem usado. Raros os casos, mas existem casos que precisam. Então, ou que se beneficiam e que ficam muito tempo sem responder de outra forma, enfim. Mas eu queria pedir que vocês tivessem muito, muito, muito cuidado com isso para ensinar o apontar, porque o que eu vejo na minha prática de supervisão, de orientação, é as pessoas partindo muito direto para a dica física. Então, muito cuidado com isso para ensinar o apontar. A gente tem outras estratégias, né? Como, por exemplo, dar modelos de apontar, como, por exemplo, usar guias, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um limpador de cachimbo que eu posso colocar para a criança colocar o dedinho lá, a hora que ela vai apontar. Então, eu tenho outros recursos, muitos outros, antes de pensar na possibilidade de talvez usar uma ajuda física. Notem, é muito distante essa possibilidade. E eu achei importante falar isso porque às vezes as pessoas não perguntam, mas é muito recorrente o uso da dica física como primeira, para as pessoas que têm dificuldade de apontar. Isso pode ser muito invasivo, pode ser muito traumático, pode ser muito desrespeitoso, né, com o outro enquanto indivíduo. Então, guias desse tipo, modelo, brinquedos que ela vai usar o dedinho para ligar e para desenvolver esse motor, né? E depois passar para o recurso. Então, essas estratégias elas são muito melhores do que usar de cara um suporte de dica física. Tem um que não foi uma pergunta, mas foi um comentário. Eu sempre usei o Let Me Talk em todos os celulares, agora estamos usando o Pod no iPad e ele resiste muito ainda fora de casa. Desculpa, ele resiste muito ainda. Fora de casa eu uso o Pod, mas comigo em casa, mesmo eu modelando o Pod, ele busca o Let Me Talk. Me disseram para apagar o Let Me Talk, mas tenho receio porque ele usa muito bem e funcionalmente. Eu acho que tem essa pergunta, dá para ficar umas 3 horas falando sobre ele, esse comentário, né? Mas vou tentar falar pontos específicos. Primeiro, não apague, pelo amor de Deus. Um sistema de comunicação que já está sendo efetivo, que já está sendo bem usado, é mais um motivo para não apagar, né? Transições entre um e outro sistema, elas podem levar até. Eu já tive casos que levaram aí 8, 9, 10 meses para transicionar de um sistema para o outro, e tudo bem. Um sistema de comunicação, ele nunca entra na vida de uma pessoa para substituir o outro imediatamente, ou às vezes nem totalmente. Então, essa migração, ela não acontece de uma hora para outra. Há quanto tempo você está tentando transicionar, né, de uma organização mais simples para um sistema mais robusto? Isso é uma questão que tem que ficar claro. E outra, o uso do Let Me Talk em casa, ele continua sendo validado, porque tem que ser, mas não para por aí.
ele tem que ser validado e ele tem que ser espelhado no recurso novo, seja ele o POD, seja qualquer um. Então, ele pediu lá no Let Me Talk maçã. Você vai falar, entendi, você quer maçã, e você vai entregar a maçã e vai dizer, mas a dizer, eu quero algo para comer ou beber maçã. Isso tem aqui também. Essa maçã tá muito gostosa, hein? Nossa, adoro maçã. E essa maçã tá vermelhinha. Ah, parece categorias, personagens. Maçã da Branca de Neve. Enfim, continua. Mostra que aqui, nesse recurso novo, tem mais possibilidades, né? Faz valer a pena sair da zona de conforto, porque nós, seres humanos, precisamos que valha a pena sair da nossa zona de conforto, né? Então, assim, o Let Me Talk tá confortável, tá dando conta das demandas em casa. Por que que eu tenho que usar outro? Tem que valer a pena. Então, eu tenho que mostrar para essa pessoa que tem mais possibilidades aqui. Então, na hora de migrar, precisa fazer isso. Precisa espelhar, ampliando as possibilidades, trazendo coisas mais interessantes que esse recurso possa oferecer. E enquanto essa migração não acontece em todos os ambientes, fique tranquilo, relaxa o seu coração, vai espelhando e lembra que a comunicação é multimodal, eu posso usar várias ferramentas para me comunicar, se for socialmente aceito, se eu estou sendo eficiente, né, compreendido, tudo bem. E vai no seu tempo, fazendo essa ampliação da modelagem a partir do recurso novo. Mas não apaga, pelo amor de Deus. Eu falei, vou ter que ler esse comentário, porque você apaga do meu coração. Ah, ah, a gente tem mais duas perguntas, a gente depois eu vou, a gente já tá passando já passou do tempo, então, Ale, tudo bem? Duas perguntas. Tudo E bem. a gente tem a pergunta da Giovana, e quando a criança utiliza para se comunicar em alguns momentos, mas muitas vezes utiliza o sistema para brincar, buscando as imagens que ele gosta de ver, o que podemos fazer? Precisamos dar função para isso de comunicação, né? Então, ele está usando para brincar, é porque isso está sendo permitido, de alguma forma, né? Não estou julgando, estou pedindo para vocês analisarem se isso não está sendo permitido. Então, eu gosto muito de personagens, de histórias sei lá, eu gosto muito do mundo Bita, e eu entro lá e eu fico clicando em todos aqueles personagens, dá função no primeiro momento e depois redireciona para aquilo que você gostaria de falar naquele momento, né? Olha, mas tá demais, Ale. Ele clica, entrou o mundo Bita, entrou o mundo Bita, coloca algumas regras. Olha, a gente já falou de mundo Bita hoje, agora só no fim da tarde, ou agora só tal horário. Eu sei que você gosta muito, mas ó, é outra coisa. Então, como você conduziria essa situação se fosse uma criança repetindo várias vezes para você assim? Mundo Bita, mundo Bita, o mundo Bita, o mundo Bita, o mundo Bita. O que que você ia fazer? Tudo bem, a gente já falou do mundo Bita, você já ouviu, mas agora, ó, tá na hora de tomar banho. Ah, banho. Mas agora, né? Então, é isso. A gente sempre tem que pensar, se essa criança estivesse falando com a sua voz, como eu iria redirecionar isso? Essa estratégia, ela dá muito certo se a gente transpor para a comunicação alternativa. E a última pergunta é da Janaína Barbosa. Ah, como saber quando usar a dica física? Tipo, quanto tempo de espera para acabar usando? Então, é, como eu disse, né? Existem algumas linhas de trabalho que falam nunca. Não tem tempo, você não vai usar nunca. E existem algumas linhas que já aceitam, que são pessoas que trabalham mais com a linha do planejamento motor e tal, né? É, essa linha que aceita mais, né? Ela acaba trazendo que tem alguns critérios. Então, primeiro, você nunca vai pegar a mão da criança parada, você sempre vai esperar ela ter alguma iniciativa. A iniciativa tem que ser dela.
Ela teve uma iniciativa aqui e aí vai haver um direcionamento mais distante, né, do ombro, do cotovelo, né? Isso aqui de uma mão parada para colocar não vai gerar aprendizado. Então é mais um direcionamento, um norte para esse membro depois que o indivíduo iniciou algum gesto motor. Se eu não tive a iniciativa, não gera aprendizado. Então, mesmo a dica física, se ela vier para essas pessoas que falam sobre dica física, né, ela vem depois da iniciativa do indivíduo, né? Eu já cheguei, né? Sinceramente, eu não sei se tem algum relato sobre a partir de quanto tempo usar, mas assim, eu tenho um caso, está de exemplo, um adolescente que a gente ficou 1 ano modelando e usando todas as outras dicas. E ele tinha o que a literatura traz, eu vi pela primeira vez uma falta de iniciativa mesmo para o uso do recurso de comunicação. Ele não estava entendendo que ele podia usar aquilo. E aí, depois de 1 ano, usando todas as dicas, usando muita modelagem, todo mundo, né, garantido que estava todo mundo fazendo o seu trabalho, sua lição de casa, eu fui reavaliar, e aí eu pedi permissão para a mãe e conversei com ele que eu ia tocar no ombro, que eu ia tocar, né, avisei para ajudar ele a usar o recurso. Então, notem, é tudo com muita cautela. E aí eu comecei dando alguns toques no braço, como que para acordar aquele braço, ó, é isso aqui que você tem que usar, tá? Porque ele ficava olhando para o símbolo assim fixamente e a mão não ia, a mão não ia. E aí bastou uma sessão com toque, e aí a mãe falou: Alessandra, parece que acordou o membro, assim, parece que era isso que ele precisava. Mas assim, olha, foi 1 ano de muita modelagem, de muita estratégia, poxa, mas se você tivesse usado antes, então, eu podia ter comprometido a autonomia comunicativa, não tem como saber, né? E nesse 1 ano ele ganhou muita compreensão e ele ganhou muito vocabulário para poder expressar. Só que realmente aí tá um caso que a gente não pode pecar por excesso, sabe? E introduzir antes. Agora eu vou dizer para vocês, esperem sempre 1 ano? Não, cada caso é um caso, né? E eu, sinceramente, eu não sei se há na literatura algo que diga sobre tempo, porque isso é muito individual, né? Eu acho que pode ter algum estudo de caso, alguma coisa, mas não tem uma receita com relação a tempo, assim, imagino eu que não tenha.